Capítulo 356 A batalha feroz continua, e os peões do Rei Demônio vs os companheiros do Rei Demônio. Guduranis transferiu mana para o fantasma do Xamã Moria Kouzuki da mesma forma que a habilidade magia do Espírito de Deus de Vandaliel e a habilidade magia espiritual, permitindo-lhe usar sua habilidade de trapaça e criar 6 espíritos artificiais. Conteúdo patrocinado. Malacoda, um espírito artificial de fogo e morte que assumiu a forma de um demônio com asas e cauda longa. Vepar, um espírito artificial da água e da morte que assumiu a forma de uma bela mulher com a parte inferior do corpo de um peixe. Taisui, um enorme espírito artificial da terra e da morte, sem cabeça ou membros, apenas um número incontável de olhos. Pazuzu, um espírito artificial do vento e da morte que assumiu a forma de um leopardo com asas nas costas. Gnosis, um espírito artificial de luz e morte que parecia uma deusa de asas brancas, com o sorriso de uma mãe carinhosa. E Guduranis Shadow, um espírito artificial da morte que parecia nada mais do que uma silhueta branca coberta por roupas pretas. Ficou claro que cada um deles possuía poder além de um monstro de rank 13. No mínimo, mesmo Luvesfall não teria tido chance contra nenhum deles no passado, mesmo quando seu corpo estava em perfeitas condições. Ir. Mate eles. Guduranis comandou. Esses espíritos artificiais foram encantados pela magia do atributo morte de Guduranis. Eles certamente seriam inimigos formidáveis. Descida heroica do Deus. Estamos engajando eles, pessoal, disse Heinz, convocando Belwood, que residia em seu pingente. Ele avançou, com seus companheiros atrás dele. Quando Rikudo e Jiri ainda estava vivo, eles pensavam em recuar deste campo de batalha, mas agora que Guduranis foi ressuscitado e Edgar foi morto, eles fortaleceram sua determinação de continuar lutando. Rikudo e Jiri representavam uma séria ameaça, mas não havia como permitir que o rei demônio Guduranis fosse libertado agora que ele havia ressuscitado e adquirido um status. E eles não podiam ficar calados agora que sabiam que ele mantinha prisioneira a alma de seu companheiro Edgar. Esses canalhas, fazendo parecer que estão nos levando para a batalha. Isla amaldiçoou. Acalme-se, Isla-san. Só precisamos combater os inimigos que essas pessoas não estão combatendo, disse Darcia. E Vandaliel. Darcia estava pensando em deixar Raiz e seus companheiros travando sua própria batalha enquanto ela e os outros separavam os espíritos artificiais uns dos outros para derrotá-los individualmente e Vandaliel lutava contra Guduranis. Dado que Guduranis era capaz de usar as habilidades de Edgar, era altamente provável que ele possuísse a habilidade de coordenação. Assim, ela acreditava que seria melhor criar uma situação onde ele não pudesse se coordenar com os espíritos artificiais. No entanto, Vandaliel já estava envolvido em uma batalha corpo a corpo com Guduranis. Chicote de arte muscular, disse ele, usando uma técnica muscular para fazer os tentáculos do Rei Demônio incharem e balançando-os como chicotes. Reação super rápida, rosnou Guduranis, usando uma habilidade marcial de uma técnica de armadura para acelerar seus movimentos e desviar esses ataques. O grande Vandaliel me pediu para informar que ele lidará com Guduranis e gostaria que tratássemos com os espíritos artificiais, disse Gufadgar. Eu não esperaria nada menos dele. Obrigada, Gufadgar-san, disse Darcia. Agora, vamos fazer o nosso melhor para que possamos ajudar Vandaliel o mais rápido possível. Todos responderam a Darcia com um grito animado, exceto Luvesfall que ainda estava envolvido dentro da legião, e enfrentou os espíritos artificiais na batalha. Enquanto isso, no nível do solo, a batalha continuava entre os monstros, que saíam dos portões a uma taxa significativamente menor, e os aventureiros e cavaleiros que protegiam a cidade. Mas, naturalmente, eles também estavam observando a batalha que acontecia nos céus. Pensar que Guduranis seria ressuscitado. Acabou. Nós vamos morrer. A declaração de Guduranis sobre sua própria ressurreição ecoou por toda a cidade de Orbaume, junto com o sinistro mana que ele irradiava. Chocados com a ressurreição do Rei Demônio, alguns cavaleiros sentiram desespero e perderam a vontade de lutar. Era provável que Guduranis tivesse declarado sua ressurreição em alto e bom som com a intenção de fazer o povo perder a vontade de lutar dessa forma.
Mas houve alguns que não se desesperaram com a ressurreição de Guduranis. Na verdade, isso apenas fez com que a vontade de lutar ficasse ainda mais forte. Godwin e Borkus tinham um brilho nos olhos. Godwin rugiu de excitação. Não o aguento mais. Ei, vamos nos apressar e participar dessa batalha também. Espere. Há alguns caras que caíram de joelhos ali. Eles podem não conseguir se mover porque estão feridos. Evacuá-los tem prioridade. Disse Vigaró. Ele e os outros estavam igualmente ansiosos para se juntar à batalha, mas priorizavam o resgate daqueles que precisavam de ajuda. Borkus estalou a língua em frustração. Vocês aí. Você está ferido, certo? Fique exatamente onde você está. Ele gritou para eles enquanto corria para resgatar os cavaleiros, seu espírito de luta ainda forte. Um dos cavaleiros soltou um grito aterrorizado. Ainda podemos lutar, então, por favor, nos poupe. Ainda tremendo, os cavaleiros pegaram suas espadas novamente e voltaram à batalha contra os monstros. E de longe, o grupo de aventureiros amigos do grupo de Heinz testemunhou Edgar sendo morto pela silhueta negra que aparentemente era Guduranis. Merda! Heinz, vinde Edgar por nós. Um deles murmurou. Eles não podiam ver almas, e devido à distância, não ouviram nada além de Guduranis declarando sua própria ressurreição. As únicas coisas que eles viram claramente foram o viver se transformando em um dragão ancião e a legião de repente crescendo para um tamanho enorme. A única coisa que sabiam era que Guduranis havia declarado sua ressurreição imediatamente após a morte de Edgar. Vandaliel explodiu sua cabeça com um feitiço ou algo assim depois, mas eles não sabiam exatamente o que havia levado a isso. Eles presumiram que Vandaliel estava mirando em Guduranis, mas Guduranis usou o corpo de Edgar como escudo para bloquear o ataque. Assim, embora eles lamentassem a morte de seu amigo Edgar e queimassem de raiva, eles continuaram lutando contra os monstros, já que não podiam permitir que os monstros entrassem na masmorra para onde Selen e o resto das pessoas haviam evacuado. Conteúdo patrocinado. Claro, eles não sabiam que Rodcourt era o culpado pela ressurreição de Guduranis. Na verdade, eles nem sabiam o nome de Rodcourt. Não sei o que está acontecendo, mas Guduranis ressuscitou, não foi? Provavelmente é culpa do Rodcourt. Asagi gritou apaixonadamente para as pessoas que tentavam acalmá-lo enquanto ele esfaqueava monstro após monstro com suas adagas. Rikudou não era o Rikudou que eu conheci, mas ele sempre foi do tipo calculista. Então, se alguém está errado, não há dúvida de que é o Rodcourt. Ele destruiu a espinha de um enorme dragão caveira e, ou melhor, um golem fóssil, um golem feito de ossos fossilizados de um dragão. Ele desferiu o golpe final e o monstro caiu com um rosnado. Asagi apontou para o céu. É por isso que precisamos acabar com a miséria de Rikudou agora que Guduranis fez algo com ele. Essa é a última coisa que podemos fazer por ele agora, como seus antigos companheiros. Mas aqueles que tentavam acalmar Asagi tinham uma expressão cansada nos olhos e um sorriso amargo no rosto. Sim, levamos em consideração sua valiosa opinião, mas você poderia evitar fazer isso, disse Simão. Sim. Não temos exatamente muito tempo livre disponível, você sabe. Você só vai dar mais trabalho para o mestre, disse Natania. As 3 cabeças de Fang, que se transformaram de Ortruz em Cerberus depois que seu rank aumentou durante a batalha, latiram em concordância. Eles se separaram de Arthur e do resto da brigada Heart Warrior, derrotaram os monstros entre onde estavam e a escola preparatória de heróis onde Randolph estava, e então correram para limpar as estradas que as pessoas estavam usando para evacuar, matando monstros. Um após o outro para garantir rotas seguras. Simon estava montando Fang, enquanto Natania transformava seus 4 membros artificiais para permitir que ela corresse rapidamente como uma fera de 4 patas. E então eles continuaram lutando contra os monstros enquanto ficavam de olho em Asagi, com quem encontraram por coincidência. Um familiar rei-demônio havia sussurrado uma instrução bastante extrema para eles, mas eles não viam a necessidade de ir tão longe ainda e embora a irritação de Natania estivesse aumentando. Talvez eu interrompa apenas ela murmurou. Mantenha isso sob controle, Natânia. Os 2 amigos deste cavaleiro são mais razoáveis, disse Simon.
Não há necessidade de transformar uma situação de 1 contra 5 em uma situação de 3 contra 3, não é? Na verdade, não eram apenas ele, Natania e Fang que mantinham Asaji ocupado. Os companheiros de Asaji, o Clarividência Tatsuya Tendou e o Guifrito Shouko Akagi também foram contra se juntar à batalha com Guduranis. Eu entendo como você se sente, mas se Rikudou precisa de uma ex-companheira lá em cima, Kanako está lá, não está? E você sempre gostou de dizer que Vandaliel também foi nosso companheiro. Então acho que é o suficiente, disse Tendou. Além disso, mesmo se nos juntarmos à batalha, não apenas os atrasaríamos. Provavelmente iríamos atrapalhar, disse Shouko. Nunca reconhecerei aquela mulher como uma de nossas companheiras. Asaji gritou. Ele se ressentiu de Kanako por traí-lo em origem, e ele estava à beira de uma explosão de raiva só de mencionar o nome dela. Só porque Vandaliel a acolheu. Ele fechou a boca apressadamente no meio da frase enquanto a sede de sangue era dirigida a ele de um portão próximo. Os familiares do rei demônio de Vandaliel ainda continuavam a lutar além dos portões e embora Vandaliel normalmente ignorasse esse nível de falar mal, parecia que desta vez, Asaji havia desencadeado seu temperamento, que já estava curto porque ele estava atualmente em batalha e cheio de intenção de matar. E até mesmo Simon, que vinha aplacando Natania até então, começou a pensar, talvez devêssemos acabar com isso antes que o mestre tenha que sujar as próprias mãos? Sentindo isso instintivamente, Asaji rapidamente mudou de tom. É verdade que entrar nessa batalha seria difícil, dado o nosso atual nível de força. Eu entendo isso, disse ele, olhando para o céu. Vandaliel e Guduranis estavam envolvidos em um combate corpo a corpo, e Darcy e os outros lutavam contra os espíritos artificiais próximos. Seus movimentos eram incrivelmente rápidos e a quantidade de mana contida em cada feitiço lançado era tremenda. O poder destrutivo por trás de cada golpe das lâminas, clavas, caudas e tentáculos era insondável. Se essa batalha ocorresse no nível do solo, não havia dúvida de que as ondas de choque produzidas destruiriam completamente a cidade, sem deixar nenhum entulho para trás. A cidade de Orbaume seria transformada em um terreno baldio sem nada além de fileiras de entradas de dungeon. Os únicos capazes de se juntar a esta batalha foram alguns indivíduos de primeira classe entre os aventureiros da classe Asaji era um indivíduo reencarnado como Rikudou e Kanako, mas não possuía esse nível de força. Isso porque ele se dedicou totalmente a cooperar com a pesquisa sobre o selamento de fragmentos do Rei Demônio, e porque as únicas masmorras no Ducado de Birgit eram de classe B e abaixo. Asaji e seus companheiros tornaram-se tão capazes ou até mais capazes do que os aventureiros da classe B em apenas alguns anos. A velocidade de sua melhoria superou em muito a de outros aventureiros e certamente mereceu elogios. Mas se eles se juntassem à batalha que acontecia nos céus acima, que parecia uma recriação de uma batalha da Era dos Mitos, suas almas provavelmente retornariam ao reino divino de Rodcourt em menos de 1 minuto. Mas meu Omagé-Macher deve ser capaz de parar a magia de Guduranis. Asaji disse, tentando apelar para a utilidade de sua habilidade de trapaça. Mas Tendou e Shouko rapidamente o fecharam. Isso é verdade, mas, ao mesmo tempo, também impediria a magia de Vandaliel, apontou Tendou. E além disso, você também interromperia a magia de atributos espaciais de Gufadgar, o deus maligno dos labirintos, que parece ter deixado a sombra de Vandaliel por enquanto. E não fará muito contra os monstros semelhantes a espíritos que Guduranis criou, acrescentou Shouko. Asaji, você esqueceu que o Magé-Macherva apenas interrompe a magia e não pode impedir habilidades possuídas inatamente? Para começar, Vandaliel e seus companheiros não consideravam Asaji um aliado e nunca consideraram uma estratégia que incorporasse o uso de seu Omagé-Macher. E o Omagé-Macher de Asaji só foi capaz de parar a magia dos atributos. Assim, era impotente contra coisas como os ataques de sopro dos dragões e o tipo de fogo e água de que eram feitos os corpos dos espíritos artificiais. Se Asaji se forçasse a entrar na batalha, a única coisa que conseguiria seria causar o caos, e era possível que isso funcionasse a favor de Guduranis e nesse caso, um dos companheiros de Vandaliel se livraria dele prontamente. É então o item mágico que estamos experimentando, que pode separar a força fragmentos do Rei Demônio dos hospedeiros que eles infestam. Disse Asaji. Essa é a última coisa que precisamos, não é?
Não temos ideia se funcionará em um Guduranis ressuscitado. Na verdade, o que você fará se funcionar em Vandaliel? Gritou Tendou. Conteúdo patrocinado. Não traga essa coisa para fora. Não que tenhamos isso conosco. Disse Shouko. Fragmentos do Rei Demônio foram os objetos produzidos quando o corpo de Guduranis foi separado em pedaços. Assim, os fragmentos que retornaram a Guduranis não eram na verdade fragmentos, eles faziam parte do corpo real do Rei Demônio. O item que Asaji e seus companheiros estavam pesquisando tinha o efeito de remover à força fragmentos de um hospedeiro infestado, mas não havia garantia de que funcionaria em Guduranis. A situação de Guduranis ressuscitado era irregular, com muitas variáveis desconhecidas. De fato. Então agora, podemos, por favor, ter toda a sua atenção ao lidar com os monstros? Disse Simão. Asaji ainda parecia relutante, mas finalmente foi convencido pelos esforços persistentes de seus dois companheiros. Tudo bem, ele disse com um aceno de cabeça. A voz de Asaji soou alta quando ele gritou o nome de Rodkort e o nomeou como culpado pela ressurreição de Guduranis, e enquanto ecoava pelos edifícios da cidade semi-destruída, muitos dos aventureiros de Orbaum o ouviram. Todos sentiram pânico e medo em resposta à crise sem precedentes causada pela ressurreição de Guduranis, e acima de tudo, perguntaram-se por quê? Embora não houvesse provas de que esta informação fosse verdadeira, ela ofereceu uma resposta a essa questão urgente, por isso se espalhou muito rapidamente. Se fosse alegado que o culpado era o deus da lei e do destino Alda, que era amplamente adorado até mesmo no reino de Orbaume, ou os Lâminas de 5 cores, o grupo de aventureiros da classe S que eram heróis nacionais, ninguém teria prestado atenção nele. Mas o povo teve pouca resistência em acreditar que o culpado era Rodkort, um deus do qual nunca tinham ouvido falar. Houve muitos que se recusaram a acreditar no boato de que aquele por trás da ressurreição do Rei Demônio era um deus do qual eles nunca tinham ouvido falar e nem sabiam que existia, mas Vandaliel e seus companheiros não eram os únicos em Orbaume que conheciam o poder de Rodkort. Nome. O que você disse? A ressurreição do Rei Demônio é culpa de Rodkort? Hendricksen exclamou. O que? Então, você já ouviu falar desse deus chamado Rodkort, Hendricksen? Outro aventureiro perguntou incrédulo. Hendricksen e os outros heróis em potencial criados pelos deuses das forças de Alda sabiam o nome de Rodkort. Os deuses que eles adoravam já haviam enviado mensagens divinas para instruí-los a orar a um deus chamado Rodkort. O objetivo disso era para que Rodkort pudesse conceder-lhe sua proteção divina e acelerar a velocidade de seu desenvolvimento, mas, mesmo os deuses nunca poderiam ter previsto essas consequências. Eu tenho. É o nome de um deus ao qual uma mensagem divina me disse para orar, disse Hendricksen. Fiquei desconfiado no início, mas tive amigos que também receberam as mesmas instruções através de mensagens divinas, então eu também ouvi falar dele. Não só isso, mas recebi sua proteção divina. Sua proteção divina está no meu status agora. Então como pode ser que esse deus chamado Rodkort seja o responsável pela ressurreição do Rei Demônio? Disse outro dos heróis em potencial, parecendo confuso. Se fossem apenas as mensagens divinas, então uma possível explicação para esta contradição seria que as tinham interpretado mal. Mas com a proteção divina de Rodkort exibida em seus status, eles tinham certeza de que o deus chamado Rodkort realmente existia. Não seria possível que a proteção divina de um deus que não existia aparecesse em seus status. Isso não pode ser. O deus a quem nossos deuses disseram para você orar está por trás da ressurreição do Rei Demônio? Um dos aventureiros gritou. Deve haver algum tipo de erro. Gritou o outro. Ei, mostre-nos seu cartão de guilda para que possamos ver se você realmente tem a proteção divina desse deus chamado Rodkort. Pare com isso. Eu não sei de nada. Eu estou dizendo a verdade. Hendricksen protestou. Você recebeu sua proteção divina, mas não sabe de nada? Você espera que acreditemos nisso? Outro aventureiro disse acusadoramente. Muitos aventureiros normalmente não eram particularmente fervorosos quando se tratava de adorar os deuses.
Mas como numerosos heróis em potencial se reuniram em torno de Hendricksen e seus companheiros, a falta de devoção deles aos deuses criou confusão e caos, que rapidamente se transformaram em raiva e frustração. A evacuação das pessoas havia sido concluída e os monstros apareciam mais lentamente, dando aos aventureiros mais tempo para discutir as coisas entre si, e isso só ajudou a espalhar a confusão. Caramba! Deuses! Alce! Qual o significado disso? Por favor, me responda. Hendricksen gritou para os céus, sua mente cheia de confusão e suspeita em relação aos deuses. Agora é realmente a hora de fazer isso? Disse a voz estridente de Miriam, abafando a oração de Hendricksen enquanto ela repreendia os aventureiros. Agora é a hora, você diz. O rei demônio ressuscitou. Um dos aventureiros gritou de volta para ela. Mas Miriam não se incomodou e continuou a repreendê-los. Sim, o rei demônio ressuscitou. O mundo está em perigo. Agora é realmente a hora de discutir entre vocês? Claro que não. Há pessoas que estão lutando contra o rei demônio enquanto falamos. Ela disse, apontando para cima. Hendricksen e os outros engasgaram ao olhar para onde ela apontava. Havia um enorme dragão ancião, um enorme dragão colosso? Feito de ossos e uma massa de carne, e um campo de batalha que parecia um lugar onde nenhum ser humano deveria estar, e mais também havia pessoas que estavam lutando contra o rei demônio e seus inimigos. Subordinados. Não acho que seja ruim duvidar dos deuses. Eu mesma já fiz muitas perguntas aos deuses no passado, disse Miriam. Como Hendricksen e os outros pareciam estar prestes a entrar em pânico, ela veio falar e acalmá-los, deixando a matança de monstros para Arthur e os outros. E agora ela falou com eles sobre suas próprias experiências. Ela falou sobre como conheceu Arthur e os outros, trabalhou com eles, tornou-se companheira de Vandaliel e, de repente, ganhou inúmeras proteções divinas. Ela falou das ações inacreditáveis de Vandaliel, que às vezes tinha surpreendentemente pouca reflexão por trás delas, e simplesmente acompanhava o fluxo em outras. Ela falou de Gufadgar, que sempre relutou em deixar seu lugar à sombra de Vandaliel. Ela falou das afirmações de Kanako de que as adoráveis canções e danças que ela cantava eram hinos, e falou de Darcia, a encarnação de vida, que as reconheceu como tal. Ela falou de Fidir, cujo tom de fala era excessivamente familiar e amigável, e de Luvesfol, e o último dos quais ela começou a pensar que era na verdade um viver que estava iludido ao acreditar que era um dragão ancião. As ações e palavras dos deuses que Miriam conhecia muitas vezes a faziam perguntar: você tem certeza disso? Não importa qual seja a resposta para essa pergunta, mesmo que os deuses cometam erros. Precisamente porque os deuses cometem erros, cabe a nós pensar na coisa certa a fazer. Miriam disse. Estou errado? Mesmo agora, ela estava vestida com seu equipamento de transformação e executando a estratégia criada por Vandaliel e seus companheiros. No entanto, ela estava dizendo apaixonadamente aos outros aventureiros que estava fazendo isso porque tinha pensado de forma independente e havia chegado à decisão de que era a coisa certa a fazer. Hendricksen e os outros levantaram-se, sabendo que Miriam era alguém com uma vontade forte e independente, que continuava a confiar nos seus próprios pensamentos sem acreditar cegamente nos deuses. É como você diz. Agora não é hora de debater entre nós, disse Hendricksen. Conteúdo patrocinado. Que vergonha precisarmos de alguém júnior para nos dar um tapa na bunda e colocar a cabeça no lugar, disse outro aventureiro timidamente. Não houve mais hesitação em suas expressões, a luz de uma vontade forte, digna de heróis em potencial, retornou aos seus olhos. Quem é Rodcourt? O que aconteceu com os deuses? E essas questões ficam em espera até a próxima vez que formos a uma igreja, disse Hendricksen. Tudo bem, vamos. Precisamos exterminar os monstros para que eles não possam apoiar o rei demônio. Gritou outro aventureiro. E assim, Hendricksen e os outros deixaram de lado suas dúvidas nos deuses, mas o nome de Rodcourt ficou profundamente gravado em suas mentes. Os Lâminas de 5 cores, que agora sentiam falta de Edgar, lutavam contra Malacoda, o espírito artificial do fogo e da morte. Perto dali, Darcia, Ledion e Isla destruíram facilmente Taisui, o espírito artificial da terra e da morte.
Em troca de não possuir capacidades ofensivas, todos os seus incontáveis olhos eram olhos demoníacos, e cada um deles tinha a capacidade de infligir um efeito de status diferente ao seu alvo. No entanto, Isla possuía a habilidade de resistência ao efeito de status, e ser morta-viva tornava imune a venenos e doenças. Darcia também possuía a habilidade de resistência ao efeito de status, e ainda possuía uma versão superior da habilidade magia de atributo de vida. Além disso, Taisui não enfrentou bem seus inimigos. Valkyria riu triunfantemente. Petrificar-nos é inútil. Erekigal riu loucamente. Mesmo se você nos envenenar, nos infectar ou nos petrificar, tudo o que precisamos fazer é cortar essas partes e cultivá-las novamente. Eu realmente não entendo o que está acontecendo, mas não consigo parar de rir, disse Fantasma. Legion estava conquistando os efeitos de status, arrancando as áreas de carne afetadas por eles e regenerando-as rapidamente. Eles também estavam sob os efeitos de um olho demoníaco que causava loucura em qualquer alvo que aparecesse em seu campo de visão, mas porque eles já estavam meio insano em primeiro lugar, não mudou muito. Faltam 4. Vamos, pessoal, disse Darcia. Sim, minha senhora. Vamos, disse Isla. Enquanto se moviam para derrotar outro espírito artificial, eles não contavam com Malacoda, aquele que lutava contra as lâminas de 5 cores. Enquanto isso, Randolph lutava em sua batalha contra Pazuzu, o espírito artificial do vento e da morte. Pazuzu gritou para ele enquanto voava, contaminando o ar ao seu redor e enviando lâminas de vácuo e ondas de choque em Randolph a partir de seus pontos cegos. Um adversário difícil para quem se aposentou. Eu deveria ter feito com que meu Lilith viesse comigo, Randolph murmurou. Randolph era um super-humano que se tornou um aventureiro da classe S, então ele possuía a habilidade de resistência ao efeito de status e até usava um item mágico que bloqueava veneno e doenças. Mas mesmo assim, o veneno e a doença produzidos por Pazuzu foram gradualmente corroendo. Então, seu veneno e doença são mais fortes que minha habilidade de resistência. Eu poderia curá-los com minha própria magia, mas, e não importa como eu fizesse isso, fazer isso me deixaria vulnerável. Mas dito isso, eu realmente não preciso derrotar essa coisa. Eu só preciso aguentar até que Vandaliel derrote Guduranis ou seus companheiros derrotem os outros espíritos artificiais e venham me ajudar, pensou Randolph, verificando rapidamente a situação atual da batalha, mesmo enquanto continuava a lutar contra Pazuzu. Depois de derrotar Taisui, Darcia e aqueles que estavam com ela atacaram Guduranis Shadow. Kanako estava lutando contra Vepar a alguma distância, mas Knoshin e Pet estavam vindo em sua direção para fornecer reforços para ela. O grupo de Palvina estava atualmente em uma batalha contra Gnose, mas um portão de teletransporte apareceu e 2 pessoas, ou melhor, 2 seres, apareceram para apoiá-los. Suas aparências eram bastante peculiares, mas de fato pareciam ser aliados. E Vandaliel e Guduranis estavam envolvidos em uma batalha tão feroz que até mesmo Randolph seria morto por um ataque perdido se acidentalmente chegasse perto demais. As lâminas de 5 cores também estavam lutando, mas mesmo que terminassem de derrotar Malacoda, provavelmente atacariam Guduranis, então Randolph não esperava nenhuma ajuda deles em primeiro lugar. Ninguém parece estar tentando me apoiar. Eles podem ter muitas expectativas de mim, já que sou um aventureiro classe S, mas não sou como Schneider, que derrotou deuses malignos e dragões anciões, pensou Randolph. Ele acreditava que esses espíritos artificiais eram mais poderosos que os dragões anciões mais fracos ou os deuses do mal. Seu poder não veio apenas do fato de a habilidade Xamã de Moria ter sido afetada pelo mana de Guduranis. Era provável que esses monstros artificiais tivessem sido criados através do mesmo processo usado quando Guduranis criou os monstros. Por causa disso, eles provavelmente ganharam almas através do sistema de círculo de transmigração do Rei Demônio e ganharam status. E eles ficaram mais fortes pelas habilidades que adquiriram, e embora outra razão pela qual Randolph sentisse que eles eram tão poderosos era que ele não havia lutado contra ninguém ou algo tão forte ou mais forte do que ele depois que se aposentou. Um pequeno portão de teletransporte apareceu na frente de Randolph, e uma espada de lâmina fina voou dele. "O que é aquilo?" exclamou Randolph. A espada voou em sua direção com o cabo apontado para ele,
e não para a lâmina, e quando ele agarrou, uma voz veio de lugar nenhum em particular. Reforços do grande Vandaliel, dizia. Esta voz é de Gufadgar. Dadas as circunstâncias, farei uso dela com gratidão, disse Randolph. Com esta espada mágica que tinha uma lâmina claramente feita de algum tipo de osso em vez de metal, e um cabo que parecia estranhamente confortável em sua mão, as circunstâncias de Randolph na batalha contra Pazuzu melhoraram. Enquanto isso, Palvina travava uma difícil batalha contra a Gnose. Roar em Clube Strike, ela gritou enquanto Pen voava, permitindo-lhe balançar sua clava no espírito artificial de luz e morte. Amor. Entendido, disse Luvesfall, liberando uma respiração torrente furiosa. Mas Gnose riu divertida enquanto evitava o ataque e disparava um raio de luz. Reforços chegaram de um portão de teletransporte. Yamata, a hidra cujas cabeças foram substituídas pela parte superior do corpo de belas mulheres, gritou para criar um projétil de canhão sonoro que forçou Gnose a recuar, e Rapiessage, o zumbi que foi criado a partir de vários cadáveres, rosnou enquanto usava os punhos e a cauda para desviar o feixe de luz. Gnosis deu outra risada divertida. Essa risada estranha, eu não gosto disso, disse Luvesfall, que atualmente era um canhão em movimento que disparou ataques de respiração torrente furiosa conforme Palvina ordenou. Conteúdo patrocinado. Seu papel na batalha era algo que não poderia ser evitado. Para começar, ele não era do tipo que se movia rapidamente e não era adequado para batalhas que aconteciam no céu. Sua verdadeira força estava em lutar debaixo d'água. Ainda assim, você é surpreendentemente rápido, Luves, disse Palvina. Agora mesmo. Você fugiu do feixe de luz, disse Rapiessage. Você fugiu, cantaram várias cabeças de Yamata. Eu não fugi. Eu evitei. Luvesfall disse indignado. Ele ganhou um pouco de coragem depois de retornar à sua forma original, mas não o suficiente para se comportar de maneira muito desafiadora com Rapiessage e Yamata, que eram seus superiores. Mas ele percebeu algo. Ele realmente se tornou bastante rápido. Por que é que? Ele se perguntou. Meu corpo está mais leve do que quando foi selado? Mesmo que minhas feridas não tenham cicatrizado. Será que o status que ganhei enquanto estava selado ainda está ativo e posso usar a habilidade O Voo Rápido? Se for esse o caso, a habilidade O Familiar Spirit Demonfall também? Ao final desse último pensamento, um pilar de luz negra ergueu-se do chão e envolveu o enorme corpo de Luvesfall. Você chamou, disse a voz de Vandaliel, ecoando dentro de sua cabeça. Eu não liguei para você. Volte para onde você veio imediatamente. Eu sou um dragão ancião. Luvesfall gritou, sentindo-se surpreso e um pouco feliz por ter ativado a habilidade familiar Spirit Demonfall, mas também se sentindo um pouco irritado com isso. Agora, não diga isso. Fidir também é capaz de usar Demonfall, então não se preocupe com isso, disse a voz de Vandaliel. Ele sabia por que Luvesfall não queria usar a skill, mas não conseguia simpatizar com ela, então não permitiu que ele a desfizesse. Seu idiota! Convocar você em meu corpo e ganhar força com isso é prova de que eu, um semideus, sou um ser inferior a você. Luvesfall sibilou. Em outras palavras, não era uma questão de orgulho. No entanto, salvar a aparência e manter as aparências era algo que os dragões anciões, os deuses, a realeza e até mesmo as organizações criminosas eram obcecados. Não era algo que pudesse ser negligenciado. Luvesfall, eu sou humano, insistiu Vandaliel. Esse não é o problema. Pelo menos orgulhosamente chame a si mesmo de um grande rei demônio. Isso pelo menos evitaria ferir minha dignidade. Disse Luvesfall. Posso sugerir que você pense em uma maneira de ganhar dignidade desempenhando um papel nesta batalha? Vandaliel disse. Luvesfall parou por um momento e depois estalou a língua. Isso parece sensato. Com seus valores de atributos aumentados por o familiar Spirit Demonfall, ele imediatamente percebeu por que seus ataques não haviam afetado a Gnose até agora. E agora, ele era muito mais poderoso do que antes de seu corpo ser selado. Luvesfall voou para frente, para a surpresa de Palvina e Pen.
Amor! Exclamou Palvina. Posicionando-se na frente da Gnose, Luvesfol balançou o rabo, e não na Gnose, mas atrás de si mesmo. Seu corpo principal está aqui. Ele rugiu. Um grito veio do que deveria ser o ar vazio, e uma esfera com um rosto de aparência sinistra foi lançada voando pela cauda de Luvesfol. Ao mesmo tempo, a forma parecida com uma deusa alada desapareceu como uma ilusão. A cauda de Luvesfol atingiu o corpo principal da Gnose, o espírito artificial da luz e da morte. A Gnose estava manipulando uma imagem falsa, criada pela refração da luz, a partir de um local seguro. Muito bem, amores. Palvina disse com orgulho enquanto voava atrás do corpo principal de Gnosis. A Gnose era uma esfera com cerca de 5 metros de diâmetro, mas esse tamanho não era problema para Palvina e seus companheiros. Golpe de porrete pesado e explosivo. Palvina gritou. Tornado. Soco. Gemeu Rapiessage. A clava de Palvina acertou o corpo principal de Gnosis pelo lado direito, e o punho giratório de Rapiessage acertou pelo esquerdo. Incapaz de resistir a esses ataques, quebrou-se em partículas de luz e desapareceu.